Boa tarde, galera. Galera, eu vou gravar esse vídeo hoje porque achei bem importante falar a respeito do Peter Turguni, o cara que é do canal Capsul. Galera, é o seguinte, eu estou achando que o Peter Turguni tá mais para a visão democrática do que para uma visão libertária. Eu vou explicar o porquê. Primeiro eu vou começar no início. Desde o começo do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Peter Turguni, galera, ele vem apoiando as coisas mais absurdas, vem falando as coisas mais absurdas. No caso que ele tá querendo fazer uma continuação da guerra. Ou seja, ele escolheu um lado e não tá querendo mediar. Ele tá querendo ainda conflito contra a Rússia. E isso não é bom, galera, porque conflitos entre estados gera mais conflitos. E outra coisa é que o Peter Turguni, desde que o Bolsonaro perdeu o bicho, ele só vem acreditando no sistema democrático. O sistema democrático não funciona. Todo anarcocapitalista sabe que o sistema democrático, ele na verdade se baseia na coerção e na violência, e que ele é extremamente falho. E o Peter Turguni fica falando como se faz falas como se a democracia funcionasse. Não funciona. E eu vou deixar dois áudios na verdade, para você entender o que é democracia e para entender as falhas. Eu vou pegar os áudios do canal do Rafael Lima, que é bem interessante, para poupar tempo na questão de explicar. Hoje a gente teve a condução coercitiva do Lula e eu falei que o Lula, é o que a democracia produz e que a democracia tende a se mover para a esquerda. Ela tem uma movimentação canhestra. Deixa eu te explicar por que isso acontece. Por que a democracia sistematicamente falha? Ela sistematicamente produz aquilo que nós não queremos. É como se fosse um jogo que tem tudo a ver com os preços das ações das pessoas, os custos e os incentivos para que você faça as coisas. Olha só, se você tem uma lei que vai ser passada assim democraticamente pelos deputados, senadores, presidentes, blá blá blá, você pode ter uma lei que beneficia muita gente, mas precisa pagar essas coisas e ela prejudica muita gente. Essa é uma lei polêmica, porque tem muita gente que vai se ferrar, tem muita gente que vai ganhar, você não sabe exatamente. Então, talvez essa lei seja boa ou ruim, você não sabe, mas é difícil de avaliar. A probabilidade dela passar é difícil de calcular. Do outro lado, você pode ter uma lei muito pequena, que beneficia pouquinha gente, mas que machuca, que prejudica pouquinha gente também. Mas se pouca gente é prejudicada, não tem como pagar pelas pessoas que vão ser ajudadas. Então essas pessoas que vão ganhar, não vão ganhar muita coisa. Elas não têm um grande incentivo para ir lá encher o saco e pedir essa lei. Do outro lado, você pode ter uma lei que prejudica muito pouca gente e ajuda muita gente. Essa lei é um mito. Porque como que funciona isso? Uma lei, eu estou dizendo de maneira econômica, de maneira geral. Claro, você pode ter alguma lei como o desarmamento que prejudica muito pouca gente, nomeadamente os criminosos, e ajuda muito as pessoas. De maneira geral, nomeadamente as pessoas honestas. Mas isso, eu estou falando mais no sentido econômico das coisas. Agora, se você tem uma lei econômica que prejudica poucas pessoas e beneficia muitas, você tem uma lei que não existe. Porque como assim? Um monte de gente vai ganhar e pouca gente vai pagar. Bom, então vai ter dívida, vai ferrar a economia, como é que vai ser isso aí? Da onde que vai vir o dinheiro? No sistema democrático, a lei que você consistentemente consegue é a lei que beneficia pouquinha gente e prejudica muita gente, por causa dos incentivos em fazer essa lei. E eu não estou falando do Bolsa Família. Quer uma ideia? Por exemplo, eu vou fazer um filme. Eu sou um diretor, eu quero fazer um filme sobre a história de alguém. Esse filme vai custar, digamos, 200 milhões de reais. R$1 para cada pessoa no Brasil, olha só. E eu falo, eu queria fazer esse filme e eu vou lá pedir pro governo para eles me darem dinheiro para eu fazer esse filme. Por acaso esse filme é sobre um político. Digamos. Então eu tenho um enorme incentivo, 200 milhões de reais para mim, mesmo que eu ganhe, assim, na minha conta seja assim, 0,5% disso, eu tô ganhando R$1 milhão. Então já tá legal. eu tenho um grande incentivo para ir lá para Brasília, encher o saco de ministro, encher o saco de secretário, deputado, senador, presidente, quem for.
Porque eu vou ganhar muito dinheiro. Eu posso parar de trabalhar por um mês, gastar em passagem aérea, ir lá, levar os caras pra jantar, posso fazer muita coisa. Porque eu vou ganhar muita coisa se eu conseguir o que eu quero. Então eu vou forçar isso muito. Agora você vai ser atacado. Você, se eu conseguir o que eu quero, você vai pagar esse filme. Só que você vai pagar R$1. Olha só o jogo. Se você fala, eu não gosto disso, eu não quero pagar esse R$1. Bom, então você vai ter que lutar contra o meu filme. Você vai ter que gastar igual, você vai ter que ir para Brasília igual, você vai ter que fazer lobby contra os deputados, contra os senadores, você vai ter que gastar com isso para proteger o seu real. A melhor decisão que você pode tomar economicamente falando é calar a boca e pagar. Você está entendendo? Entendeu o esquema? Esse é o momento que alguma coisa na sua cabeça devia ter clicado. Porque, ó, eu, o cineasta, quero fazer um filme. Quais são os filmes que o governo vai tender a financiar? Os que ele gosta. Vai ter uma tendência. Eu não estou dizendo que vai ser aquela coisa conspiracionista que só financia, mas vai ter um certo filtro ali. Todo mundo concorda. Mesmo que o cara não tente, ele vai ter aquele coisa um pouquinho assim, meio que de treino. Então, o governo vai conseguir os filmes que ele quer. Eu vou conseguir o meu dinheiro e você vai perder dinheiro. Só que não vale a pena para você se defender. É assim que funciona o interesse especial dentro da democracia. Digamos que eu sou o sindicato dos metalúrgicos e a gente tem uma crise na indústria agora. E eu quero um subsídio do governo para a indústria. Bom, aí você me fala, mas Rafael, isso vai ter que ser pago. Sim, mas as pessoas que vão pagar isso, vão pagar talvez nos produtos, talvez nos impostos, vão pagar aí, digamos que seja 2 bilhões de reais. Isso dá pouco dinheiro, isso dá R$10 por cabeça. Vale a pena? É economicamente viável para você ir e lutar contra isso? Não. Você não vai fazer isso. E se você fizer, você vai ter prejuízo. Mas nós, o Sindicato dos Metalúrgicos, conseguimos esse benefício para a nossa indústria ao seu prejuízo. Por quê? Porque nós somos muito poucos e muito localizados. Então a gente pode ir, como no caso do cineasta, a gente pode ir para os políticos locais. Nós somos alguns mil, então a gente pode dar muito apoio. Pode dar muito apoio e ajudar a eleger esse cara. A gente pode passar um pouquinho da verba para ele. A gente pode fazer alguma coisa ali que ele ganha muito, nós aqui ganhamos muito e você se ferra. Só que você se ferra um pouquinho, daí a gente ferra todo mundo um pouquinho e ninguém responde porque não vale a pena. Mesma coisa no caso do cinema. O que os políticos ganham em colaborar com isso? A gente pode ter uma visão um pouco mais assim guiada dentro desse filme, pode assim ressaltar alguns aspectos da história ou ocultar algumas coisinha pouca, mas isso vai somando. É por isso que a democracia sistematicamente produz decisões ruins, porque grupos pequenos têm um enorme incentivo para ferrar você e você tem um incentivo muito pequeno que sempre vai dar prejuízo de se defender. Você só vai se defender nas urnas da ameaça. E aí você produz outra decisão, outra falha de mercado. Não é uma falha de mercado porque não é mercado, mas você pode pensar como se fosse uma falha de mercado, que é um termo de economia. É quando todo mundo no mercado faz a coisa certa e todo mundo se ferra. O que acontece bem raramente, na verdade. Mas em política, em democracia, uma falha de mercado é super comum. Olha só, você chega e vai na urna e fala, não tem ninguém que eu goste, mas eu realmente odeio aqueles caras. E quem vai derrotar aqueles caras é esse cara. Eu não gosto dele, mas eu odeio os outros mais. Então eu dou meu poder pra ele, porque eu sou obrigado. E se o voto fosse facultativo e você não fizesse isso, a sua abstenção empodera o voto de todos os outros que também estão lutando pelos interesses pessoais deles. Então você tem o quê? Você tem uma eleição onde, eu sou uma minoria 10%, que é mais ou menos a popularidade hoje do PT. 10%. Toda a esquerda inteira vai votar pra mim. Eles vão fazer o quê? Votar na Aécio? Não vão. Eles discordam do meu método, eles discordam do que eu vou fazer, eles querem que seja mais radical. Mas eles vão fazer o quê? Vocês vão fazer o quê? Votar pro Levi Fidelix? Não vão. Então vocês vão votar pra mim. Então eu não preciso agradar vocês eu já ganhei. O outro lado da direita lá, a galera do Aécio, PSDB, todo mundo, eu perdi já. Não interessa. Eu não preciso representar os interesses deles. Eu não preciso representar os interesses de uma galera que vai votar pra mim. E eu não preciso representar os interesses da galera que é contra mim. Eu preciso representar os interesses do cara que tá ali no meio. Do cara que tá meio indeciso. Daquela pessoa que tava na eleição entre eu quero Aécio, eu quero Dilma. Eu quero Aécio, eu quero Dilma.
Aí o cara tava na dúvida. É esse cara que você tem que pegar. Quanto que eles são? 5, 10%? Então você precisa representar os seus interesses um pouquinho, porque dentro do partido você tem um monte de trouxa. E eu não tô falando no caso do PT. Quase todos os partidos você tem essa situação. Você só precisa representar os seus interesses um pouquinho e dar um suborno pra esse pouquinho. E eles, junto com uma galera que vai obviamente votar em você, ganham a eleição. Então a minoria é colocada em poder e uma minoria vai atender interesses de minoria, ferrando a maioria, porque este é o movimento mais lógico de se fazer, é o jogo mais inteligente de se fazer dentro de uma democracia. A democracia sistematicamente produz decisões ruins. Nada mais é do que a estrutura pela qual o governo pode confiscar a sua propriedade. A questão é como é mais conveniente fazer isso. E a democracia força isso, força decisões de leis relativamente pequenas, mas que vão se somando. Você tem uma tarifinha aqui, um incentivo ali, um apoio à cultura ali, uma coisinha aqui. E aí o que acontece? Você trabalha que nem um cavalo para pagar imposto pro governo. E aí que você se ferra. É por isso que a democracia simplesmente vai falhar e não tem salvação para ela. Este sistema precisa mudar. Não adianta. É difícil encarar a realidade e é um pouco tabu criticar a democracia, mas a gente tem que começar a perceber que, peraí, por que a gente sistematicamente tem políticos semelhantes? Talvez às vezes mais caricatos ou talvez às vezes mais corruptos que o anterior. Mas por que a metodologia reaparece? Por que essa ideia, por que a corrupção reaparece? O que produz essa situação? O que produz populistas? O que leva a democracia sistematicamente para a esquerda, para o populismo? É a regra inerente da democracia. Enquanto a gente não abandonar isso, a gente só vai estar de novo nessa situação daqui 20, 30, 40 anos, de novo e de novo e de novo. Fazer o quê? Vamos aprender, gente. Tchau, tchau.